afternoon. How are you, Sally? Fine. Okay, very good. And you? I'm fine too, thank you. Let me share my screen with you. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok. Ok. Bom, primeiro, eu vou te dar um recado que a Érica pediu para avisar que ela e o Vitor hoje talvez não participem da aula, porque eles estão na cruzada, no contraturno escolar do Érico. Acho que desculpa, do Vitor. Eles saem de lá agora e vão pegar a função para assistir, mas depois ela assiste a aula gravada. Depois acho que ela vai entrar em contato com você, tá bom? Ok. Thank you, Sally. Very good. Thank you for telling me. Obrigada por avisar. So I'm trying to share this with you. Ok. Talvez bom a gente lembrar, antes de começar, o que a gente fez na semana passada. De que a gente falou, o que a gente fez de exercício. Na verdade, eu pedi vocês de anotarem uma coisa. O que eu pedi vocês bem no começo da aula? Anotar 5 versos com anotar 5 palavras com to. Exatamente, eu pedi vocês de anotarem, cada um anotar 5 verbos, né? Com to, então, no infinitivo. Então, né, a forma base do verbo, que a gente depois pode usar para adaptar a pessoas e fazer frases. E aí, depois, a gente fez frases com esses verbos que vocês sugeriram, né? Então, a gente fez um monte de frases. E a gente encontrou uma regra, que na verdade, vocês já conhecem, mas a gente lembrou dessa regra. Que tem uma coisa que muda no verbo. Vocês lembram o que era essa regra? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar um exemplo. A gente pega o verbo... Guilherme, fala algum verbo. Qualquer um. Limpar. Ok, em inglês? Clean. Very good. Ok, então o nosso verbo é clean. Clean. Limpar. Ok, agora, Samuel, como que eu digo eu limpo? Oi? Como que eu digo eu limpo? O nosso verbo é to clean. Agora, como é a primeira forma dele? Eu limpo. I clean. Very good. I clean. E, Brian, como que eu digo você limpa? Como vai ser? Você limpa. You clean? Ou o Brian vai responder. Brian, como que é? Clean? Como é? Você limpa. Clean é limpar, mas você limpa. You clean. You clean. Very good. You clean. Perfeito. Ok. Agora, como que eu digo ele limpa? Enzo, você talvez pode falar para a gente. Como é ele limpa? Ah, o Enzo estava com o microfone ruim, né? Não, consegue falar, Enzo? Hi. Ah, very good. I can hear you. Como que eu digo, então? Ele limpa. Não entendi. Como que é? Ele limpa em inglês. A gente tem agora eu limpo, I clean. Você limpa, you clean. E o terceiro? Ele limpa. Como seria? Para começar, Enzo, como é ele? Ele. He. Ele é he. He, ok, he. Agora,
Clean. E, Clean. bom, ok. Aqui entra a nossa regra que eu quis lembrar. Quando a gente fala he, a gente tem que lembrar de uma coisinha. Tem uma coisa que muda no verbo. O que é? Cleans. E botar... O S no final. Exatamente. He cleans. Isso é importante. He clean é errado. He cleans. Ok. Então, I clean, you clean, he cleans. Ok. Agora, ela limpa. Como que eu digo ela She limpa? cleans. She cleans. Yes. Ok. Só adicionar o S no início. É só adicionar o S no início. Só adicionar esse aqui. Depois tu... Na verdade, é no Não, final, no né? início. É no final, no finalzinho. She cleans, he cleans. Uhum. Ok. Vocês lembram que em inglês a gente tem uma palavrinha que em português não existe. Em português seria ele ou ela, mas em inglês a gente tem uma palavrinha que é neutro, como se fosse neutro, que a gente usa para coisas, também para animais. Vocês lembram como é? He, she, it. Yes. Como é? Como vai ficar o clean com it? It cleans. It cleans. Yes. It cleans. Uhum. Ok, it cleans. E agora, bom, it cleans, bom. Agora vem nós limpamos. Dani, como seria nós limpamos? He clean. We clean. He We clean. Yes. We significa nós. Então, we clean, nós limpamos. Ok, muito bom. Falta vocês. Vocês limpam. Quem pode nos ajudar com vocês limpam? Jonathan, eu sei que é a sua primeira vez hoje. Você sabe como é vocês limpam? Aliás, Não. bem-vindo. Não. Não? Tá bom. Mas alguém deve lembrar e alguém deve poder ajudar. Bela, você sabe como que a gente fala vocês? Vocês limpam? You clean. Very good. You clean. É igual você. You clean. Muito bom. Falta uma última forma. Qual é que está faltando? You cleans. They. Qual é? They. Exatamente, é they, né? They. J com Y. They com Y. Yes. O que significa they? Eles. Yeah, eles, ok. E como é? Eles limpam? They clean. They clean. Yes. Ok. Vou botar aqui rapidinho para lembrar o significado. Então, isso aqui é o que a gente chama de infinitivo, né? Infinitivo. Aí, eu, você, ele, ela, nós, vocês e eles. Ok. Então, vocês percebem que o verbo, ele basicamente não muda. A única vez quando ele muda é aqui, quando a gente usa ele com a terceira pessoa singular. Ele, ela, é a terceira pessoa singular, tá? Então, quando eu falo, sei lá, né, eu limpo, aí I clean. Só que quando eu quero falar minha mãe limpa, my mother cleans, né? Porque my mother é ela. Então, nessa situação, eu tenho que lembrar que preciso fazer uma pequena mudança aqui no verbo. Só essa coisinha do S no final. She cleans. E deixa eu só dar um exemplo do it, porque o it, eu sei que ele às vezes é uma coisa meio confusa, porque vocês não... Ele não existe em português, né? Mas a gente poderia usar o it, por exemplo, falando de uma
máquina. Vocês sabem a palavra aspirador de pó? Não, né? É uma coisa muito específica. Alguém sabe, por acaso? Aspirador de pó? Aspirador de pó. Então, em inglês, chama vacuum cleaner. Então, se eu quero dizer o aspirador de pó limpa o quarto. Essa é uma frase que vocês agora conseguem fazer, porque agora vocês sabem a palavra aspirador de pó. Então, como vai The ser? vacuum cleaner cleans the room. Very good. The vacuum cleaner cleans the room. Perfeito. The vacuum cleaner cleans the room. E agora, se eu não quiser falar de vacuum cleaner, se eu não quero repetir essa palavra, porque talvez você já falou comigo agora, the vacuum cleaner cleans the room. Eu posso substituir o vacuum cleaner por qual palavra? He, she ou it? Ele é uma coisa. Ele é uma coisa, né? Como é uma coisa, qual a gente usa? He. He a gente usa para pessoas masculinas. It. It cleans the room. Então, esse é um exemplo para uma situação quando a gente usa essa palavrinha aqui, it. Né? A gente usa it, por quê? It, porque estamos falando de uma máquina. O it, ele pode substituir the vacuum cleaner. Eu não posso dizer he cleans the room, aí eu vou achar que eu estou falando de um cara que está limpando, né? Mas quando eu falo it cleans the room, eu sei, tá, você está falando dessa máquina que você acabou de mencionar, tá? Então, a gente usa o it quando a gente fala, por exemplo, de máquinas, de coisas, tá? Esse é só um exemplo para esse it não ser uma coisa tão esquisita e abstrata. Em português, vocês diriam o quê? Em vez de dizer o aspirador de pó limpa o quarto, o que vocês diriam? O que vocês diriam? Passa o aspirador de pó no quarto. Mas, ok, mas vamos pensar, vocês, eu falei com você, o aspirador de pó é muito bom. E aí você quer dizer, sim, realmente, ele é muito bom. Vocês falam ele, né? Ele limpa o quarto. Vocês falariam isso, ele. Porque é o aspirador, né? Uhum. Mas em inglês a gente usa it porque é uma coisa, não é uma pessoa, né? Então, vocês usam ele, mas em inglês a gente tem essa palavrinha especial que é para coisas. Você tem uma dúvida? Então, eu tenho uma dúvida. Essa aqui é o homework, o dever de casa que eu dei para vocês na semana passada. Na verdade, ele está um pouquinho diferente agora, porque o que eu fiz, eu parti as frases no meio. A sua tarefa na semana passada foi fazer frases, né? Então, eu tinha dado para vocês o sujeito da frase, né? A pessoa que está atuando, por exemplo, aqui, Luiz. Uma pessoa, um he, né? Um cara. E aí eu dei para vocês um verbo que estava no infinitivo. Então, na forma básica, a gente não tinha adaptado esse verbo ainda para fazer a frase. E o restinho da frase também. E aí a tarefa foi fazer as frases. Vocês lembram disso? Eu mandei isso para vocês. Very good. Então, aqui estão as frases prontas, só que aconteceu uma coisa, elas estão um pouquinho misturadas, não estão na ordem correta. E eu quero saber agora como são essas frases. Como são as frases corretas? Luiz takes cake for his mother. Ok. Guilherme, fala, please, share number 1. Fala número 1. A número 1? Yes, please.
Luis makes cake for his mother. Okay, very good. One for letter D. Okay, one and letter D. Very good. Guilherme, você consegue desenhar na tela e fazer essa combinação? Fazer uma linha do Luiz para o aqui makes cake for his mother? Claro. Deixa eu fazer aqui. Aí todo mundo consegue ver que essa é a frase correta. Deixa eu ver aqui. Eita, não é isso. Um segundinho. Caramba. Acho que é só Tá. canetinha. Pronto. Yes, very good. So, Luis makes cake for his mother. What does this sentence mean, Guilherme? O que significa essa frase? Luiz fez bolo para a mamãe. Peraí, fez? Hã? Não significa Luis fez. Makes significa o quê? Fez é o passado, ele fez ontem. Mas essa frase, ela não está falando do passado, ela está falando do presente, ela está falando de uma coisa geral. Luiz? Como é? O Luiz Faz. Faz. Luiz faz bolo para sua mãe. Faz, tá? Essa é uma pequena diferença, não é fez, é faz. Luiz faz bolo para sua mãe. Ok, good one. Let's have a look at number 2. Bella, do you have number 2, Bella? Você tem o número 2? Qual é o número 2? do homework que a teacher passou semana passada. Yes. Para mim é a letra C. E eu Você pode ler? Você pode ler, por favor? You love playing. Olha, só para avisar que o dinheiro deixou lá no quarto, tá? Do quarto, né? You meet friends. Peraí, a Bela está respondendo agora. É porque ela tava um pouquinho perdida. Bela, você está aí ainda? Eu não estou te vendo nem escutando, mas... Como assim? Ah, tá? Ok. Então, pode falar de novo, por favor? You? Aí. Então, eu tô tentando falar, meu filho, que eu já enrolei ele no play. Fique tranquila. Simplesmente falar, e se não estiver 100% certinho, eu vou te falar, eu vou te corrigir, sem problema. You love playing Uhum. videogames. Ok, perfeito. Essa frase, do jeito que você falou, ela tá ótima. You love playing video games. Funciona. Só que, pelo que eu lembro, esse número 2 era diferente. Pelo que eu vou mostrar para vocês. O que eu dei para vocês estava assim. Give me a second. So, oops. Isso que eu... Here we go. O número 2 estava assim, tá vendo? Então, como que é? Meet friends. Meet friends. Ok, you meet friends. Tá certo? Peraí, eu vou compartilhar com vocês de novo, e aí, Bela, você pode combinar aqui as partes corretas. Na verdade, agora, Guilherme, você vai ter que fazer essa linha de novo,
E Bela, você pode combinar o número 2 com o A, né? Porque a nossa Pode, frase pode deixar que eu vou marcar. Já está marcado. Perfeito. Guilherme já fez. Bela, você faz o número 2, por favor. Okay, thank you. Very good. So, Luis, it's okay. Luis makes cake for his mother and you meet friends. Okay. Agora, número 3. How is our number 3? Como vai ser a frase número 3? Iago, você pode fazer a frase número 3 e ler? Fazer, na verdade, eu espero que você já tenha feito, mas você pode ler number 3. Iago, você está aqui Oi. com... Sim? Ah, perfeito. Can you read number 3, please? Você pode ler número 3? É que eu tava falando com o fone. Ok, so, agora pode falar com a gente. Como que é? Number 3. Você? Love playing video games. Pensa de novo. A frase começa aqui, né? Com Andrea. Andrea. Andrea love playing video games não pode ser. Por quê? Por que Andrea love playing video games está errado? Alguém pode ajudar? Por que Andrea love playing video games não funciona? Love está sempre... Andrea Cleans. Exatamente. Se fosse Andrea ama jogar videogames, a gente precisaria do esse aqui. Andrea loves, porque Andrea é ela, uma pessoa só, ela, né? Então, se estivesse escrito aqui, loves playing video games, tudo bem. Aí, poderia ser. Só que não, né? Não dá para fazer essa frase assim. Então, na verdade, Iago, resta só uma possibilidade. Qual é? Andrea Cleans. Yes. Andrea cleans her room after school. Perfeito. O que significa? Andrea limpa seu quarto. Andrea limpa seu quarto depois da escola. A Andrea limpa o quarto dela depois da escola. Exatamente. Yeah. Iago, can you draw the line, please? Can you connect this one with this part? Você pode desenhar a linha para conectar? Ok, e enquanto isso, Samuel, can you read the last one, number 4? Oi. Can you read the last sentence, number 4? Você pode ler a última frase, a frase número 4? Please, por favor. Makes cake for his mother. No, wait. So we are making sentences here. A gente está fazendo as frases, né? A frase número 4 que eu te falei começa com Patricia and Joe. Patricia and Joe. Agora você vai ver qual é a última parte que a gente ainda não usou, daqui da direita. E não é makes cake, porque makes cake a gente já usou com Luiz. Clears room after school. Não, a gente acabou de usar cleans your room after school com a Andrea. Tem que prestar atenção. Tem uma parte que a gente não usou ainda. Qual é? Love playing video games. Ok, você pode ler a frase completa, combinando isso aqui com isso aqui? Patricia and Joey love playing video games. Ok, thank you. O que significa, Samuel? Patrícia e Joey gostam de jogar videogame. Yes, very good. E por que a gente tem love e não loves? Porque tá assim e não assim. Porque eles gostam muito. Não, isso não tem nada a ver. Love, playing video games. Porque são mais de uma pessoa. Yes, exatamente. Essa é a explicação.
quando a gente tem uma pessoa, ele ou ela, a gente precisa do esse, igual aqui, cleans, e aqui, makes. Só que aqui são duas pessoas, Patricia and Joe, duas pessoas, eles, né? They. Aí a gente não bota esse aqui. Por isso que a gente fala love playing video games, e não loves playing video games. Okay. Bom. Isso até aqui tá tudo claro? Tá meio confuso. Sim. Ok. Qualquer dúvida, vocês sempre podem perguntar. Eu trouxe mais um exercício aqui. Opa, eu vou ter que parar aqui e compartilhar de novo com vocês. Ok. So, aqui eu trouxe como se fossem duas pequenas conversas. Eu quero que vocês deem uma olhada nessas 4 frases e eu quero saber de vocês o que vocês percebem, o que tem de diferente entre as frases pretas e as frases azuis. A preta é pergunta e a azul é resposta. A preta é pergunta e a azul é resposta. Sim. E o que aparece nas perguntas, mas não aparece nas respostas? Vocês percebem uma coisa? E eu não estou falando dessa coisinha aqui no final. Mas essa frase tem algo em comum com essa frase. O que tem? Ok, vamos fazer uma coisa. Vamos ler essas frases para começar. Dani, você pode ler a Dani? Lucas está aqui hoje? Eu acho que não, né? Não, acho que... O Lucas não está aqui, não. Mas, então, Jonathan, você pode ler o Lucas, ok? E aí, Brian, você lê o Brian e Samuel lê o Samuel. Dani, pode começar. How many times per week does Rosiane judô? She trains once a week. When do you clean the Agora é a vez do Brian. Ah. Where do you clean their kitchen? Good. E Samuel? Samuel? Ok, parece que o Samuel não tá ouvindo. Celi, você pode ler o Samuel, então? Please, por favor. I clean the ticket of the school. Yeah, ok, very good. Kitchen, o que significa essa palavra, kitchen? Kitchen. I don't. Who knows kitchen? O que significa? Guilherme, acho que você falou essa palavra a última vez. O que significa kitchen? Cozinha. Yeah, cozinha. Very good, kitchen. Kitchen é cozinha. Okay. E o que significa once? Once a week, na verdade. Esse once a week aqui. Significa once a week. Uma vez por semana. Uma vez por semana, yeah.
A gente usou essa expressão na semana retrasada, quando fizemos os diálogos, que cada um de vocês tinha a imagem. Aí a gente usou she trains judo, ou she trains once a week. Ela treina uma vez por semana. Ok. Bom, o que significa how many times? É essa parte aqui, how many times. How many times does it... Significa how many times. Quanto tempo por semana? Não, how many, não é how much time. Não é how much time, quanto tempo, mas how many times. Se vocês conhecem, vocês sabem o que significa a resposta, vocês podem deduzir qual é a pergunta. Quantas vezes? Quantas vezes? Yeah. Por mês. Quantas vezes por semana, né? How many times per week? Por semana. Quantas vezes por semana? Ok. E when? O que significa when? Quem? When. Quando? Yeah, eu ouvi a resposta de alguém. Quando? Quando? Yes. Very good. Quando? Okay. Então, a gente tem duas perguntas aqui. Né? Uma começa com how many times? Quantas vezes? E a outra começa com when? Quando? Tudo bem. Agora, eu queria que vocês deem uma olhada em uma certa palavra que aparece nas duas perguntas. Ela é um pouquinho diferente em cada uma delas, mas é uma palavra que aparece nas perguntas e não aparece nas respostas. De qual eu estou falando? Eu não estou falando agora do how many times, nem do when, tá? Ok, vou dar mais uma dica. Vamos olhar a frase do Samuel. I clean the kitchen after school. O que significa I clean the kitchen after school? Eu limpo a cozinha depois da escola. Eu limpo a cozinha depois da escola. Ok, good one. Um pouquinho menos. E então, o que significa a nossa pergunta? O que significa a pergunta? O que significa? Aqui. When do you clean the kitchen? O que significa isso? Quando você limpa a cozinha? Quando você limpa a cozinha? Yeah. Thank you. Quando você limpa a cozinha. Limpar, a gente falou bem no começo da aula, limpar, clean, certo? Clean. Yes. Ok. Mas nessa frase aparece outro verbo, além do clean. É isso que eu quero saber de vocês. Qual é o verbo que aparece nessa frase, além do clean? Tem outro verbo que aparece aqui. Qual é? Ok. Kitchen é um verbo? Não. Não. The é um verbo? Não. Não. Clean é, a gente já falou. You é um verbo? Não. Do é um verbo? Não. Sim, do é um verbo. É. Do é um verbo. Dois. Do é um verbo. E essa palavra que eu quero dar uma olhada com vocês. When do you clean the kitchen? Do. O que significa do? No geral. Fazer. Ok. No geral, do significa fazer. Eu falo com vocês toda semana, do your homework.
faz a sua tarefa, o seu dever de casa, né? Do. Só que aqui, do não significa fazer. Então, do pode significar fazer. Qual é a outra situação quando a gente usa o do? Auxilia na pergunta. A gente usa ele para poder fazer uma pergunta. É meio que ele dá uma ajuda para a gente poder fazer uma pergunta, para a gente poder ver que isso aqui é uma pergunta e isso aqui não. Tá? Então, o do, ele aparece aqui sem significado nenhum, só para fazer a pergunta. Ele está lá para marcar, isso é uma pergunta, tá? Então, when do you clean the kitchen? Quando você limpa a cozinha. Tanto que no significado não aparece nada de fazer, tá? Então, do aqui não significa fazer. Do está aqui fazendo uma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui em cima, que é a mesma coisa. Quando a gente faz uma pergunta, a gente precisa do do. Então, aqui em cima também tem um do. Onde que está? Das. E por que tá assim? Por que tá diferente, Gabriel? Por que does e não do? Esse se refere a Rosiane. Sim. Então, vocês lembram dessa regra aqui, né? A regra do S. Sempre quando a gente tem he ou she, ele ou ela, a gente lembra do S. Aqui, a gente tem she, ela, né? Só que no caso do do, a gente não escreve assim, a gente escreve assim. Então, ele é uma pequena exceção. Ele tem esse E no meio. Mas Rosiane does. Então, a gente adapta o nosso do à pessoa. Como a gente tem she, a gente usa does. Essa é uma coisa... Bom, é uma coisa que vocês já conhecem. O do e o does. Agora, eu quero que vocês... Eu vou fechar aqui agora e mandar um novo link, porque acabaram 40 minutos. Mas, enquanto isso, eu quero que vocês pensem qual é a tradução dessa pergunta. Como que a gente faz essa pergunta em português? Então, vou fechar aqui rapidinho. E quando a gente se vê de novo, eu quero saber a resposta. Tá? Já vou mandar um novo link. Agora. Ok. Pergunta. O que significa how many times per week does Rosiane train judo? Como que a gente diz isso em português? A Rosiane treina o judô por semana. Pode falar de novo, por favor, Guilherme? Eu disse, quantas vezes a Rosiane treina o judô por semana? Muito bem. Quantas vezes? Vou colocar aqui em cima. A Rosiane treina. Ok. Quantas vezes por semana a Rosiane treina judô? Perfeito. Então, vocês veem que nessa tradução, a gente fala treina, né? Então, o nosso verbo é treinar. Então, essa pergunta, ela não também, igual eu falei aqui embaixo, não tem nada de fazer, tá? Aparece o do, mas ele não significa nada de fazer, ele só está lá para fazer uma pergunta. O Gabriel falou isso muito bem, ele está auxiliando, ele está ajudando para fazer uma pergunta. Mas ele é neutro de significado, ele não significa nada, ele não aparece na nossa tradução. Ok? E a regra, e é uma regra que vocês também já conhecem, porque a gente já falou sobre essa regra, é que sempre quando a gente quer fazer uma pergunta, com a maioria dos verbos, a gente precisa do do ou do das. E a gente usa o do quando estamos falando de várias pessoas, o de eu e você, e o das quando estamos falando de ele ou ela. Então, na verdade, não é uma regra super complexa. Essa regra vale. Do para I, you, we, they, e das para he, she, it. Ok. Vamos dar uma olhada e fazer um pequeno exercício com isso. Ups, isso aqui não. Aqui estão as frases que vocês
que vocês fizeram na semana passada. Né? Quando eu pedi vocês de fizerem frases. Aí vocês fizeram essas frases aqui. Agora eu quero converter essas... Na verdade, eu quero fazer as perguntas para essas respostas. Então, por exemplo, eu não lembro agora, mas quem falou I have 2 cats? Eu não lembro quem falou, quem fez essa frase. Mas alguém fez essa frase. Vamos pensar juntos, para alguém me responder. Não, bom, primeira coisa. O que significa I have 2 cats? Eu tenho Uhum. 2 gatos. Desculpa ter saída, por causa que o celular descarregou. Aí eu Very botei good. agora. I have 2 cats. Eu tenho 2 gatos. O que eu devo perguntar a essa pessoa para que ela me dê essa resposta? Qual seria a pergunta? Quantos gatos você tem? Quantos gatos você tem? Boa. Como que eu pergunto isso em inglês? Quantos gatos você tem? how many. How many significa quantos? Many. Yeah. Não. How many? How many Quantos? cats? How many How many cats? Cats. Quantos gatos? Uhum. Do you have? Do you have? Very good. Do you have? How many cats do you have? How many significa quantos. A gente já aprendeu isso, né? How many cats? Quantos gatos? E do you have? Você Do tem. you have? Aqui está o nosso do. Né? Tá lá para ajudar para a gente poder fazer uma pergunta. How many cats do you have? Quantos gatos você tem? Perfeito. Agora, a gente tem uma frase que é muito parecida com a primeira. A primeira, I have 2 cats. A segunda, assim. She has no cat. She has no cat. O que significa she has no cat? Ela não tem gato. Yeah. Ela não tem gato. No, she has no cat. Significa ela não tem gato. Ela não tem gato. Ups. Ok, perfeito. Bom anotar, porque não tenho certeza se todo mundo... Ela não tem gato. Ok. Agora, como seria a pergunta nesse caso? Vamos pensar em português. A pessoa responde, ela não tem gato. O que eu posso perguntar para receber essa resposta? Dois, she. Então, vamos fazer a coisa simples. Na primeira situação aqui, a gente perguntou quantos gatos você tem. Eu posso perguntar quantos gatos ela tem e minha resposta vai ser, ela não tem gato. Né? Então, quantos gatos ela tem? Como que eu faço essa pergunta em inglês? Quantos gatos ela tem? How many? Perfeito. Então, Dani, igual a Dani está falando agora, a gente vai começar com how many. How many significa quantos. How many cats? Quantos gatos? Uhum. Agora, quantos gatos ela tem? Dois, she. Does she? Have. Very good. How many cats does she have? Tícia, eu posso também colocar dois she have cats. Você tem razão. Dá para colocar does she have cats? O que significa, Dani?
ela tem gatos? Ela tem gatos? Does she have cats? Para fazer essa pergunta. Então, ou eu pergunto, how many cats does she have? Quantos gatos ela tem? Ou então eu posso perguntar também, does she have cats? Ela tem gato? Good one. Eu anotei as duas opções aqui. Mas as duas opções têm em comum, aqui a gente tem o does. Samuel, por que a gente usa does aqui e não do? O do e o das têm a mesma função, né? Eles estão aqui para ajudar a fazer a frase. Não tem significado, estão lá só para fazer a frase. Tudo bem, mas então por que tem um do aqui e um das aqui? Quem sabe a resposta? Porque tem do aqui e das aqui. Does é porque tá significando ela? Exatamente. A gente usa das porque aqui é she, ela, né? She. Aqui não, aqui é você. Aí é do, né? O das é para she e he, ele e ela, e o it também. E o do é para you, I, they, we. Perfeito. Essa é a nossa regra. Então, como vai ser na próxima resposta? Tudo bem, até agora a gente tem 2 perguntas e 2 respostas. A nossa próxima resposta é essa aqui. Acho que foi a Rosiane que deu essa resposta na semana passada. Ela falou assim, I live in Tomás Coelho. Tá fechada. Não, tá. O que significa I live in Tomás Coelho? O que significa I live in Tomás Coelho? Eu moro em Tomás Coelho. Yes, very good. Eu moro em Tomás Coelho. Agora, qual seria a pergunta para receber essa resposta? Ela mora em Auma? Ok, sim. Aqui, ela mora em Auma. Agora, o que eu devo perguntar? O que eu devo perguntar à pessoa para receber essa resposta? Podemos pensar em português primeiro. Para uma pessoa responder, eu moro em tal lugar. Qual é a pergunta que eu faço para ela? When do you live? Eu pergunto onde você mora. Where do you live? Where significa onde, né? Where do you live? Onde você mora. E aqui está o nosso do, porque é uma pergunta. Where do you live? Onde você mora? Agora, Jonathan, o que eu devo perguntar para receber a resposta? She lives in Inhaúma. Ela mora em Inhaúma. Aqui eu pergunto você. E a pessoa que responde diz eu. Aqui a pessoa que responde diz ela. Então, para a pessoa responder ela mora em Inhaúma, qual foi a pergunta? When do she's live? Where she live. Agora, pense mais uma vez qual é a palavra que a gente coloca aqui. É do ou é das? Does. Does. E por quê? Pode no teu quarto. Por que does e não do? Porque está se referindo a ela. Ela, exatamente. E quando a gente fala dela, dele, a gente usa does e não do. Yes. Ok. Vamos fazer mais uma. Celi, você pode
ler essa frase aqui e dizer o que ela significa? Por favor. Minha mãe não tá conseguindo entrar no computador, ela disse. Ah, ok. Karine, talvez você pode, então, ajudar a gente. E você pode ler a frase. E... I like basketball. Very good. E o que significa I like basketball? Eu gosto de basquete. Isso mesmo, eu gosto de basquete. E o que é a pergunta? Qual Do seria you a like pergunta? basketball? Guilherme, o que você falou? Eu não entendi. Do you like basketball? Ok, o que significa isso em português? Você adora Eu gosto de basquete? Ok. Do you like basketball? Você gosta de basquete? Você adora basquete? Sim, eu tenho até uma bola de basquete ali. Eu Ok, também. cool. Very nice. Very good. E, Karine, como seria para essa frase aqui? He likes football. Qual seria a Eu pergunta gosto. aqui? Do you host? Não, those futebol? Peraí. Aqui, qual é a nossa pessoa? A gente está falando de você, ou ela, ou ele? Aqui. Fala de novo, não entendi. Ready. E he significa o quê? He. A gente tem I, né, que significa eu. You significa você. Agora, o que significa he? Nós? He. Ele. Yeah, ok. He significa ele. He likes football. Ele gosta de futebol. Okay. Então, como é a nossa pergunta agora? Como eu pergunto, ele gosta de futebol? Como que é em português? Em inglês? Dislikes futebol? Okay. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa da forma do do. A gente usa do ou a gente usa does? Do? Mas a gente está falando de he, né? He. Ele. He não funciona com do. Né? É a regra que a gente falou. Quando é he, ou she, ou it, a gente usa does. Does he... E fala o restinho de novo. Para eu completar, por favor. Does like futebol? Does he like football? Yes. Does he like football? Ele gosta de futebol? Does he like football? Eu pergunto assim, does he like football? E ele, ou sei lá, qualquer pessoa responde, he likes football. Ele gosta de futebol. Okay. Então, a gente não fez todas essas frases. Tem mais duas aqui, e essas duas vocês vão fazer em casa, para a semana que vem. Mas já dá para ver o padrão. Já dá para ver o padrão, que sempre quando a gente faz uma pergunta sobre you, a gente usa do. E sempre quando a gente faz uma pergunta sobre she ou sobre he, a gente usa o does. Essa é a nossa regra. Super simples, na verdade. A gente só tem que olhar se a gente está falando de ele ou ela, ou então de eu, você, eles, nós. Então, isso é o que a gente precisa lembrar. Então, eu quero que vocês façam as duas perguntas para essas duas frases aqui, em casa, ok? Quero que vocês façam isso para a semana que vem. E aí, na semana que vem, eu quero escutar uma música com vocês. Então, a gente vai fazer uma coisa legal. Vocês têm uma dúvida? Nenhuma, No question. senhora. Ok.
Então, resumindo, hoje a gente falou sobre perguntas e o que faz perguntas diferentes de frases normais, né? De afirmações. E a diferença é que em perguntas a gente precisa do do, ou então do does. E a gente usa o do para I, you, we, they, e o does para he, she, it. Então, isso que a gente fez hoje, perguntas e respostas. Muito bem. Semana que vem tem música. Ok? Ok. Good. Then I would say have a good week and see you next... Oh, no, don't see you next Tuesday. Terça-feira que vem é feriado, então no feriado a gente não vai se ver. Mas vocês podem fazer o dever de casa mesmo assim. E vocês mandam para mim no WhatsApp. Ok? Ok. Então, próxima aula daqui a 2 semanas. Muito tempo para estudar em casa. Tá bom? Okay. Well, then, bye-bye and see you in 2 weeks. And do your homework. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye. Good night. Bye-bye.